Oi, amados, muito bom dia, que a graça e a paz do nosso Deus seja e esteja com você, não somente hoje, mas para todo sempre. Queridos, o tema de hoje é entendendo o dízimo, né? Assim como nós aprendemos um pouco mais sobre a palavra de Deus a respeito do divórcio e a respeito de algumas outras coisas. Ontem nós falamos um pouquinho sobre o orgulho, né? Esse orgulho que habita dentro de nós. Esses dias para trás, a minha tia, ela me perguntou a respeito do dízimo e ela falou que ela assistiu um vídeo onde um rapaz falava assim, mas Jesus não cobrou dízimo de ninguém e os pastores ficam pedindo dízimo e não sei o quê. E aí ela falou, eu fiquei com essa dúvida, eu queria entender. E como o dízimo é uma questão que o Senhor já falou comigo, né, já me mostrou, então ele me pediu para estar gravando esse vídeo para explicar para vocês a respeito desse assunto, queridos, porque às vezes a gente entende o dízimo de uma maneira muito errada. Aí tem pessoas que vão falar, mas dízimo não tem nada a ver com família. Dízimo tem a ver com família porque tem a ver com fidelidade. E para se ter uma família, é preciso ser fiel. Porque se você for infiel, você não consegue ter uma família. Você não consegue manter um casamento. Então, é importante a gente aprender mais a respeito desse assunto, se aprofundar um pouco mais, para a gente poder entender melhor e até para a gente não ser enganados, né, queridos? Eu não tô aqui para pedir dízimo para ninguém, até porque Deus, Ele me deu essa visão, né, de iniciar o canal no YouTube justamente por ser uma plataforma gratuita, de fácil acesso para todos, a pessoa acessa no celular, na rua, dentro de casa. Eu também não preciso disso, afinal de contas, o que eu tenho para sustentar é a minha casa e a minha casa eu sustento com o meu trabalho. Então, eu não preciso pedir dízimo, nem oferta de ninguém para me manter. O Senhor me dá saúde para trabalhar, o Senhor me dá condição para trabalhar, Ele abre portas de emprego para mim, então eu não preciso do seu dinheiro para a honra e glória do Senhor, eu tenho condição para ter o meu. Mas vamos entender a respeito do dízimo, queridos. Vamos entender, porque a igreja, por mais que o pastor tá ali todo culto, ou o padre, enfim, sei lá, tá ali sempre falando a respeito disso, muitas vezes eles não explicam o negócio minuciosamente para que os membros entendam. E tem aqueles membros que você explica, e ele já fechou tanto a mente dele, né, por causa das situações que a gente vive hoje em dia, que ele não aceita explicação nenhuma, nada tá bom, nada agrega para ele, aquilo ali não vai mudar. Vamos falar a respeito do dízimo, vamos falar a respeito da palavra de Deus e vamos entender melhor a respeito desse assunto, até porque o dízimo traz consigo bênçãos, né? E essas bênçãos, elas não são derramadas só na nossa vida, elas são derramadas na nossa vida para transbordar na vida daqueles que estão ao nosso redor. Então vamos lá, queridos, vamos entender, tá? Vamos falar a respeito do dízimo. Bom, a gente vê que o primeiro modelo de dízimo que nós temos na Bíblia é o de Abraão, né? Abraão foi o primeiro homem a dar o dízimo na Bíblia. E a primeira pergunta que eu faço para você é: quem pediu para Abraão dar o dízimo? Em algum momento você viu Deus falando assim: ó, Abraão, vai lá e dá, né, o dízimo lá, você vai dar? Não, querido. Por que não? Porque o dízimo, ele é algo que já está dentro de nós. Veja bem. A palavra de Deus vai dizer que existem frutos do Espírito, mansidão, fé, amor, paz, longanimidade, benignidade. Existem os frutos do Espírito. E existem coisas também que fazem parte do nosso caráter. A fidelidade, por exemplo, é algo que faz parte do nosso caráter. Por quê? Porque Deus é fiel e nós somos feitos à imagem e semelhança do Senhor. Então a fidelidade, ela também faz parte de nós. Cabe a nós desenvolvermos ela ou não. Tem pessoas que não desenvolvem, abrem mão dela e, portanto, são infiéis. E tem as pessoas que são fiéis. E tanto nós vamos ver isso que mais pra frente, quando a gente chegar lá em Malaquias, a gente vai ver o quanto vale o dízimo, né, para Deus. Então veja bem, querido, quando a palavra vai dizer sobre o dízimo de Abraão, o que ela vai dizer? Que Abraão deu 10% de tudo o quanto ele tinha.
Então a palavra de Deus não está falando só de uma questão material, mas também está falando de uma questão do caráter, de quem Abraão era, de algo que fazia parte dele. Então, além dele ter levado o material, ele levou 10% dele através da fidelidade. Ou seja, cada vez que você está dando seu dízimo na igreja, você está dando 10% de você através da fidelidade, que é algo que está no seu caráter, entende? É algo que faz parte de você. Então você está dando 10% de você ali no altar do Senhor. E aí, ao longo da Bíblia, nós vamos ver que Moisés, nós vamos ver que outros profetas vão falar a respeito do dízimo para o povo de Israel. Mas, assim como o casamento, Deus queria que as pessoas fizessem o dízimo com consciência, entende? Que não fosse uma coisa inconsciente. Mas, infelizmente, assim como nós vemos que as pessoas dão o dízimo inconscientemente ou não dão, porque decidem não dar, que é também não dar de uma forma inconsciente, então acontece também no casamento. Pessoas casam inconscientemente, pessoas fazem as coisas de qualquer jeito, tratam as famílias de qualquer jeito. Então o que acontece? Deus, ele não queria ficar pedindo dízimo para ninguém, entende? Ele queria porque ele já plantou isso em nós, está plantado no nosso caráter junto com a fidelidade, entendeu? Então Deus, ele não precisava realmente ficar pedindo dízimo para ninguém. Ele queria que fosse algo natural, que as pessoas fizessem. Mas aí vem Moisés, vem os outros profetas, falando a respeito do dízimo, trazendo aquele povo à consciência. Porém, nós já sabemos que os sacerdotes, os sumos sacerdotes, os fariseus, né, eles usaram o dízimo a favor deles. Eles transformaram o dízimo que era para a casa de Deus para enriquecer. Sabemos também que o dízimo, ele tinha uma intenção, assim, além da fidelidade, que era manter a tribo de Levi. A palavra de Deus vai nos ensinar no Levítico, no Deuteronômio, nós vamos ver que ela vai nos ensinar que o quê? Que a tribo de Levi, ela foi separada para tomar conta do templo do Senhor, que era a casa de Deus, onde o povo se reunia, né, para receber da presença do Senhor ali, para ouvir de Deus ali, aprender de Deus ali, não como a igreja que a gente vê hoje, porque antigamente era diferente. Então lá eles ofereciam sacrifícios, né? Era lá onde era o templo de Deus. Era ali o local que Deus separou para a glória dele descer e se manifestar. E a palavra de Deus vai dizer, e o próprio Deus vai dizer, que a tribo de Levi, ela não trabalharia, ela ficaria por conta do templo. Então, o que Deus fala para as outras tribos? Vocês vão trazer o dízimo, que é para manter a tribo de Levi, que é para manter as famílias, né, da tribo de Levi. Então, além de tudo, tinha isso também, que era manter as pessoas que ficassem por conta do templo. Entende, querido? Então, por exemplo, hoje na igreja tem aquela pessoa que limpa, tem aquela pessoa que cozinha, tem a pessoa que, enfim, cuida da casa de Deus. E essa pessoa, ela precisa receber. E ela recebe através de quê? Do dízimo que você dá. Além de tudo isso, o povo continuou se mantendo infiel, mas a gente vê que não era só no dízimo. Era uma questão de realmente infidelidade do povo. Era uma questão de realmente do coração deles. Eles não eram fiéis. Então eles sempre falhavam no dízimo, sempre deixavam de dar o dízimo. Sempre tinha essa questão e Deus, ele tinha que usar alguém para poder pegar e falar a respeito do dízimo de novo. E ele tinha que trazer a memória daquele povo. Sempre está trazendo a consciência daquele povo a respeito da importância do dízimo. Quando a gente chega em Malaquias 3, que é o que muitos pastores pregam, né, para poder pedir dízimo e oferta, a gente vai entender um pouco melhor a respeito disso, né? A gente vai entender. E a palavra de Deus vai dizer assim, olha, desde os dias, capítulo 3, dos versículos 7 em diante, desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Então Deus está falando aqui, ó, se corrijam.
se corrijam, lembrem-se de tudo que eu ensinei, de tudo que eu ordenei, porque tem coisas que vocês estão deixando passar. E aí o povo pergunta, mas uai, em quê? O que nós estamos deixando passar? O que nós estamos deixando de fazer? Hipocrisia, né? Mas enfim. Aí Deus responde, roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? E Deus responde, nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda essa nação. Trazei todos os dízimos. Queridos, presta atenção nisso. Trazei todos os dízimos. Mais uma vez a palavra vai englobar, assim como foi com Abraão. Deu tudo quanto tinha. E aqui, mais uma vez, a palavra vai dizer, trazei todos os dízimos. Então, não é só, querido, uma questão material, mas é principalmente uma questão de você mesmo, entende? De fidelidade. A casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para a recolherdes. E por causa de vós, repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Então veja bem, querido, olha como que é sério a questão do dízimo. E a gente às vezes não leva tão a sério porque a gente não é ensinado da maneira correta. Então Deus, ele ensina o tempo inteiro a importância do dízimo. E para que era o dízimo? Para o mantimento da casa do Senhor. Então, além de manter o povo que mantinha a casa precisava ser mantida. Então, a igreja hoje, ela precisa ser mantida. A maioria paga um aluguel, aí tem papel higiênico que você usa quando vai no banheiro. As igrejas hoje deixam lá um desodorante, porque tem muita gente que chega do serviço e às vezes não teve tempo nem de tomar um banho, então tem lá um desodorante no banheiro. Pelo menos as igrejas que eu frequentei tinha. Aí tem um absorvente para as mulheres que precisam. Aí tem uma água que você bebe, né, querido? Porque se a gente for ficar sem água, a gente vai definhar e vai morrer, vai desidratar. Então a gente tem uma água, tem a luz, porque você vai fazer um culto lá no escuro. Você vai cultuar a Deus no breu, sendo que o próprio Deus diz que haja luz. Então é preciso haver luz em tudo que a gente vai fazer para Deus. A gente não pode fazer nada às cegas de qualquer maneira. Então, queridos, quando a palavra diz em mantimento, né, para manter a casa do Senhor, ela vai falar disso tudo. Então tem uma pessoa, como eu disse, que limpa, tem pastores que são separados por Deus para obra, porque se o pastor, ele trabalha fora e cuida da igreja, ele não consegue dar atenção para as ovelhas, a atenção que precisa. Tem pastores que mesmo ficando por conta da igreja não conseguem atender as pessoas como deveria, ele não consegue, porque ele está tão focado no templo, tão focado na casa de Deus, que ele esquece que o mais importante são as almas. Ah, mas a gente tem que ter um templo bacana para receber as pessoas? Uai, quanto mais conforto, melhor, legal, porque o povo hoje em dia é muito crítico, né? Mas a gente não pode se voltar para isso. Nós temos que nos lembrar sempre de que a preocupação de Deus não é o templo. Até porque Paulo nos ensina que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Mas nós vemos que sim, o templo tem uma importância, tanto é que quando chega no Novo Testamento, Jesus, ele chega no templo e quando ele vê que aquele povo estava transformando o templo num comércio, ele fica doido, ele começa a jogar tudo no chão e ele fala, como é que vocês transformam o templo, a casa de Deus, num comércio? Então sim, a casa de Deus, o templo, a igreja tem a sua importância, tem a sua relevância. Tudo bem que as pessoas inverteram muitas coisas, né? Mas ela continua tendo. E quando a gente chega lá no Novo Testamento, como esse rapaz que fez o vídeo falou assim, Jesus não pedia dízimo. Mas para que pedir, queridos? Isso é uma coisa que tem que partir de nós. A gente já sabe que tem que dar. Aquele povo já sabia que tinha que dar. Eles já tinham sido ensinados quanto aquilo. Para que Jesus ia ficar? Ô fulano, dá o dízimo, hein? Ô fulano, dá o dízimo, hein? E ele tanto vai falar a respeito da importância de dízimo e oferta, que ele vai dar o exemplo da viúva pobre. Vem a história da viúva pobre, que ela deu tudo quanto tinha. Mais uma vez, a gente vê a importância disso.
ela deu tudo quanto tinha. Inclusive ali, ela entregou a própria vida. Por quê? Porque ela não tinha mais nada. Ela poderia morrer de fome. Mas pela fidelidade dela em Deus, que ela sabia que era fiel, ela então entrega aquele tudo que ela tinha, né? Então, queridos, e Jesus, quando ele vai ser confrontado novamente pelos fariseus, né, a respeito dos tributos, o que Jesus responde para eles? Dai a César o que é de César. Então, aquele dinheiro, aquele tributo que estava sendo pago, era para César. Mas ele deixa claro, mas dai a Deus o que é de Deus. Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Ou seja, aquele tributo estava sendo pago porque era algo que estava sendo cobrado para manter todo aquele povo, para manter a cidade, para manter segurança, para manter, enfim, né, o que precisava ser mantido. Como hoje a gente paga tributo para uma prefeitura para manter iluminação pública, um saneamento básico e etc, etc. E aí Jesus ressalta, dai a Deus o que é de Deus. Então tem algo que é de Deus, entende? Tem uma parte que é de Deus. Então, ele não pediu explicitamente. Querido, você tem que dar o dízimo, 10%, hein? 10%. Mas ele sempre trouxe ali a consciência dos discípulos, das multidões, dos fariseus, das pessoas, sobre a parte que era de Deus. E quando a gente chega lá em 2 Coríntios 9, que os pastores vão falar também a respeito de oferta, é muito importante a gente entender. Por quê? Porque, como eu disse, senão a gente faz as coisas sem o entendimento. Entendeu? Sem uma clareza e sem consciência. E o dízimo, ele tem que ser consciente. Eu não posso dar o dízimo por dar. Eu não posso dar o dízimo por obrigação. E Jesus também, querido, ele não queria isso. Ele queria que a pessoa desse pelo coração que ela tinha. Tanto é que nesse vídeo que o rapaz falou que Jesus não pedia dízimo, a minha tia fala que ele fala assim, Jesus ele foi mantido por causa de oferta. Uai, querido, mas vem justamente a questão da fidelidade. Aquelas pessoas eram fiéis, então elas mantiveram o ministério de Jesus através da oferta. Então é uma questão, como eu disse, do nosso coração, entendeu? Mas as pessoas que davam no templo, por exemplo, elas sabiam que os fariseus estavam roubando, elas sabiam que os sumos sacerdotes estavam roubando, mas elas deixavam de dar? Não. Aí hoje em dia a pessoa não quer dar o dízimo porque o pastor vai roubar, o padre vai roubar, o fulano vai roubar. Mas não se trata, querido, do que o outro vai fazer. Se trata de você, da sua fidelidade para com Deus, do seu coração para com Deus. Então você entende isso? Então se o pastor vai roubar o dízimo que você está dando, o problema é dele. Quem vai pagar por aquela atitude é ele, não é você. Você fez a sua parte. Você foi lá no altar do Senhor, você depositou, você entregou o dízimo, você deu a sua oferta. Então, assim, aquelas pessoas, a Bíblia não vai dizer se eles davam o dízimo no templo ou não, mas a Bíblia vai dizer que eles pagavam tributos, a Bíblia vai dizer que haviam aqueles que mantinham, como Maria Madalena, por exemplo, mantinha o ministério de Jesus, e Deus já sabia disso, que teriam pessoas que seriam fiéis, e o próprio Jesus já sabia disso. Que ele não ia precisar ficar pedindo dinheiro para ninguém, que iam ter as pessoas fiéis e que desenvolveram essa fidelidade para com Deus e que manteriam o ministério dele. Então ele não preocupou em ficar pedindo nada, ele não precisava preocupar. Até porque quando a gente se entrega para Jesus, para quê que Jesus vai ter que ficar falando com a gente? Aqui, você tem que orar, você tem que orar, você tem que orar, hein? Deixa de orar não. Não, a gente já sabe que a oração é o relacionamento com Deus, a gente já sabe que a oração é o nosso meio de comunicação, então pra quê? Pra que Deus vai ter que ficar falando com a gente? Se você deixa de orar, por acaso Deus fica aí, ó, ô fulano, aqui ó, você não tá orando não, hein? Ô fulano, não, ele não vai ficar te pedindo, ele espera que você tenha consciência de que você precisa daquilo, de que a oração é precisa na sua vida. Então vamos lá, 2 Coríntios 9, vamos ler aqui do 1 em diante. Quanto à administração que se faz a favor dos santos, não necessito escrever-vos. Então vamos parar aqui. Aliás, vamos terminar aqui o versículo 2. Pois bem sei a prontidão do vosso ânimo, da qual me glorio de vós, para com os macedônios, que a Acaia está pronto desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado muito. Então preste atenção no que Paulo vai dizer aqui. Ele também não precisava ficar escrevendo acerca disso. Ele também não precisava ficar lembrando os irmãos
da necessidade de manter a casa de Deus. Ele não tinha aqui, querido, ele está escrevendo para uma igreja. Era uma igreja. Então ele está falando aqui, ó, quanto à administração que se faz a favor de quem? De nós. Então a igreja é para favorecer a quem? A nós. Mas como eu disse, algumas coisas foram perdidas. Foram perdidas por quê? Porque na igreja primitiva, a gente aprende que lá na igreja primitiva, a intenção da igreja não era só manter a igreja, era manter os santos, os membros da igreja, sustentar aqueles que estavam lá, buscando cura, buscando libertação, buscando a glória de Deus, buscando entendimento, sabedoria, conhecimento, enfim, que estavam ali na igreja. Então, queridos, só que hoje em dia é muito raro, né, de você ver isso. Raramente uma igreja dá uma cesta básica. E tem igreja que dá só cesta básica, cesta básica, cesta básica, mas na hora que o irmão precisa de uma ajuda espiritual, o pastor vira, vai orar. Você precisa orar. Mas o pastor não dá um atendimento para aquela alma que está ferida e machucada. Então, assim, toda a igreja deveria investir num psicólogo, toda a igreja deveria investir numa pessoa para ajudar as pessoas com essa dificuldade. E eles não fazem isso. Eles não fazem isso. Então aqui, Paulo está falando que ele não necessitava ficar escrevendo para aquele povo a respeito disso. Ele não precisava ficar lembrando aquele povo. E por que não? Porque ele bem sabia da prontidão que eles tinham. Então você entende? É algo que eles já tinham consciência, eles sabiam o que tinham que fazer e Paulo não precisava escrever. Só que por que Paulo está escrevendo aqui? Para trazer a consciência deles? Não, para trazer a nossa consciência de que aquele povo tinha consciência. Você entendeu? Então vamos continuar lendo. Mas enviei estes irmãos para que a nossa glória acerca de vós não seja vã nesta parte, para que, como já disse, possais estar prontos a fim de, se caso os macedônios vierem comigo e vos acharem desprevenidos, não nos envergonharmos nós, para não dizermos vós, deste firme fundamento de glória. Portanto, tive por coisa necessária exortar estes irmãos, para que primeiro fossem ter convosco e preparassem de antemão a vossa bênção, já antes anunciado, para que esteja pronto como bênção e não como avareza. Então, o que Paulo está dizendo aqui? Que ele não necessitava escrever, mas que tinha uns, como hoje em dia tem, que precisavam ser exortados, que precisavam ser corrigidos, que precisavam ser levados à consciência. Por quê? Porque senão eles ficariam presos no dinheiro, eles ficariam presos naquilo, entende? Então eles deixariam de receber uma bênção e ficariam presos na avareza, eles se tornariam avarentos. Então por isso que Paulo escreveu, ele não necessitava, mas tinha uns lá no meio lá que estava deixando umas coisas passarem, que estava deixando a fidelidade de lado. Que provavelmente eram os mesmos que estavam se prostituindo, que ele escreve na carta de 1 Coríntios, eram os primeiros que estavam fazendo a ceia de qualquer jeito, entendeu? Então vamos lá. E digo isso, que o que semeia pouco também ceifará pouco, e o que semeia em abundância ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração. Não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Então eu não vou dar porque eu estou sendo obrigado. E também não vou dar porque eu preciso de uma bênção de Deus. Nossa, Senhor, eu estou precisando. Nossa, Senhor, minha vida financeira não tá boa, mas eu vou dar aqui meu dízimo para o Senhor poder fazer um milagre aí para mim. Ou, Senhor, eu estou dando aqui porque eu quero que o Senhor abra a porta lá de um emprego para mim. Não é pela necessidade. Você vai dar pela fidelidade. As outras coisas virão em favor do que você fez, da sua atitude. Então vamos lá. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, abundeis em toda boa obra, conforme está escrito: espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, também vos dê pão para comer, e multiplique a vossa sementeira, e aumente os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda beneficência, a qual faz que por nós se dêem graças a Deus. Porque a administração, mais uma vez ele está falando o que Deus falou lá em Malaquias 3. A administração deste serviço, de onde? De qual serviço? Do serviço do templo, da igreja.
não só supre as necessidades dos santos, mas também é abundante em muitas graças que se dão a Deus, visto como na prova desta administração glorificam a Deus pela submissão. Queridos, só se submete, só é submisso quem é fiel. Então presta atenção no que Paulo está falando aqui. Visto que na prova desta administração, entende? Você administra ali, você sabe que 10% não é seu, é do Senhor, e você entrega. Por quê? Por submissão, por fidelidade, por obediência e não por obrigação. Que confessais quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade de vossos dons para com eles e para com todos. E pela sua oração por nós, tendo de vós saudades por causa da excelente graça de Deus que em vós há. Graças a Deus, pois pelo seu dom inefável. Então, queridos, por que nós damos os dízimos? Porque é uma ordenança de Deus. Mas nós damos por obrigação? Nós damos por obediência. Porque todo aquele que serve a Deus, ele não serve a Deus, ele não faz nada para Deus por obrigação. Se você serve a Deus com o coração, então se Deus virar para você e falar assim, olha, vai ali hoje, leva uma cesta básica para aquela irmã ali, leva uma palavra para aquele irmão ali, você vai fazer por obrigação? Você vai sair da sua casa, você vai falar assim, ah meu Deus, eu vou lá porque Deus mandou. Não, você vai fazer por obediência. A obediência, ela gera gratidão. A obediência você faz com bom grado, você faz com alegria. É por isso que Paulo também vai nos ensinar que nós devemos dar e dar com alegria. Entendeu? E não com tristeza, nós temos que dar com alegria. Então tudo que a gente faz para Deus, a gente faz com alegria. E queridos, quando a gente vai ler Salmos, no Salmo 50, Davi vai dar pra gente um exemplo de oferta. E as pessoas acham que oferta é só dinheiro. Oferta não é só dinheiro. Você pode ofertar serviço. Lá em Salmo 50 a gente vê oferta de louvor. E o próprio Davi nos ensina que é essa oferta que agrada ao Senhor. É essa oferta que o Senhor deseja. Então, às vezes, querido, Deus não vai te pedir para dar R$200, R$300, R$400, R$500. Ele não vai te pedir isso. Mas Ele vai te pedir para dar um abraço no irmão. Ele vai te pedir para ir para a igreja mesmo sem você querer. Para você fazer um esforcinho. Ele vai te pedir para você levantar de madrugada para orar. Entendeu? Então, assim, isso também é oferta. A gente acha que a oferta é só dinheiro. E não é. Agora, dízimo é 10% de tudo quanto você tem. E você tem só isso? Só isso? Só isso? Só dinheiro? Não. Você também tem isso, ó, a sua vida. Que Deus sopra fôlego nela todos os dias, para você levantar, para você trabalhar, para você seguir, para você cuidar dos seus filhos, para você cuidar do seu marido, ou para você buscar força para ir atrás de outro. Mas enfim, querido, é isso. Então, assim, tudo vem da fidelidade. E Deus, a palavra vai nos dizer que Deus é fiel. Ele é fiel. E nós, enquanto buscamos ser justos, também precisamos ser fiéis a Deus. Se nós não conseguimos ser fiéis a Deus, que é o todo soberano, todo poderoso, então nós não seremos fiéis a outro ser humano. A gente pode até se manter ali um tempo, mas uma hora a gente vai cair. E sem contar, querido, o seguinte, fidelidade é algo assim, como eu disse, faz parte do caráter de Deus. E Deus vai dizer em Malaquias 3 o quê? Que nós roubamos a Deus. Nós estamos roubando dele. Não é do pastor, não é do padre, não é da igreja, nós estamos roubando dele. E por que nós estamos roubando dele? É porque ele precisa do dinheiro? Não. A palavra nos ensina que ele é o dono do ouro e da prata. Mas nós roubamos dele por quê? Porque o próprio Jesus vai nos ensinar que nós temos que dar de comer àqueles que precisam, nós temos que dar de beber a quem precisa, nós temos que dar leito a quem precisa, ser hospitaleiros com quem precisa. Então, quando nós estamos dando, nós não estamos roubando de Deus por ele precisar, pela necessidade dele, mas nós estamos roubando dos santos dele. É parte dele.
Porque Jesus vai dizer que aquele que ajuda um pequenino está ajudando a ele, está servindo a ele mesmo. Então você entende isso? Então quando a gente deixa de dar o nosso dízimo na igreja, mas o pastor vai roubar. Repito, o problema é do pastor. Você dá por causa do seu coração. Porque quando Jesus voltar e Jesus te questionar e ele falar assim, não, mas isso aqui, você sabia que devia fazer e não fez. Aí você vai virar para ele e falar, mas eu não dei porque o padre estava roubando, o pastor estava roubando. Aí Jesus vai falar assim, mas o que isso tem a ver com o fato de você, do seu coração, a sua fidelidade, a sua individualidade? Você não sabia que a salvação é individual? Você não sabia que a sua salvação não depende do que o pastor vai fazer com esse dízimo e com essa oferta? Mas depende do que você está entregando para Deus? Da sua renúncia? Da sua fidelidade? Da sua obediência? Da sua submissão? E aí você vai falar o que para ele? Qual vai ser a justificativa que você vai dar? Aí então, quer dizer o seguinte, se eu não estou com fome, hoje, por exemplo, sabadão, eu não tô com fome, eu tô cansada pra caramba. Cheguei ontem do serviço, meia-noite, trabalhei, acordei 5h50 da manhã, fui trabalhar, trabalhei o dia inteiro. Depois fui pro meu segundo serviço, fui trabalhar, cheguei em casa meia-noite, fui dormir 1h30 da manhã. Aí então, hoje eu posso virar e falar assim, não quero cozinhar. Eu não quero cozinhar por quê? Porque eu tô fazendo jejum de Daniel, eu não preciso da comida, então eu não vou cozinhar. Aí isso me dá o direito de deixar as minhas filhas ali com fome. Uai, como assim? Não, a gente tem que parar e pensar. Então, querido, quando você der o seu dízimo, você não tem que pensar no pastor que vai receber. Você tem que pensar no santo que está lá. Na pessoa que vai precisar daquele dízimo. Da pessoa que vai ser ajudada com aquele dízimo. O pastor pode não estar ajudando a igreja toda. Pode até que ser que não. Mas alguém ele vai ter que ajudar. Ele vai ter que ajudar porque, como é que ele vai manter uma igreja assim? Só enriquecendo, só pegando dinheiro, só roubando dinheiro? Não, uma pessoa pelo menos ele vai ter que ajudar ali para que você que está lá dentro, pelo menos pense que ele está fazendo o que ele deveria fazer. Então, querido, cuidado com isso, viu? Cuidado com o que o diabo tem plantado aí no coração de vocês, porque é muito complicado, né? O diabo ele tenta de todas as formas deturpar aquilo que Deus nos ensina. Ele tenta de todas as formas nos confundir e nos tirar da consciência daquilo que Deus já trouxe para nós. E se você não tinha consciência, você fazia por algo básico, então agora você tem. E respondendo, por que Jesus não pedia dízimo? Porque não era necessário. Ele queria saber quem era fiel e quem não era, porque os judeus já sabiam do dízimo. Eles já tinham conhecimento, eles já tinham consciência. Então ele não pediu por isso. Ele não pediu por isso, ele queria saber quem estava dando com o coração e quem não estava dando. E, oh meu Deus, eu ia falar uma coisa agora importante aqui, mas me fugiu a cabeça. Tá. Então, se nós formos parar para pensar, assim como Paulo escreveu, nem os pastores deveriam estar pedindo dízimo. Nem eles. Sinceramente, eu, Alessandro, acho absurdo o pastor ter que ficar subindo todo o culto ali e tá perdendo o tempo que ele devia estar falando de Deus, tá pregando de Deus, tá falando da palavra de Deus, tá orando pela igreja, tá, entendeu? Exortando a igreja, pedindo dízimo e oferta. Pra mim, sinceramente, isso é absurdo. É absurdo. Absurdo. Todos, inclusive que não são da igreja, gente, até quem não crê em Deus, já sabe do dízimo. Já sabe do dízimo. Então, isso é absurdo. O pastor tem que ficar pedindo dízimo. A pastora tem que ficar pedindo. Isso é algo que tem que vir de você. E se você tem vida com Deus, querido, isso é algo que vai sair naturalmente, porque você é obediente. Quem tem vida com Deus é obediente a Deus. E a oferta, como eu disse, nem sempre é dinheiro. Nem sempre é dinheiro. Então, prestemos atenção nisso. Estejam abertos a isso. Abram o coração para isso. Mas o pastor, o problema é do pastor. Tem um ditado que vai dizer assim, cuide da sua vida e eu vou cuidar da minha. E é isso, essa é a verdade. Cada um cuida da sua vida. Cuide da sua vida com Deus e deixa o pastor, deixa o diácono, deixa o fulano, o obreiro, o ciclano, cuidar da vida dele lá. E no final das contas, quando Deus voltar, quando Jesus voltar, e você chegar no julgamento, aí você vai ser julgado pelas suas obras, você vai ser julgado pelo que você fez, por quem você
foi. Se você foi justo ou não. Se você foi correto ou não. Entendeu, querido? Se você se santificou ou não. Então, não esquece disso. E não dê para você receber uma bênção. Você já sabe que vai receber. A palavra está dizendo isso. Fazei prova de mim. Dá o dízimo lá. Faz prova de mim para ver se eu não vou te abençoar. Se eu não vou repreender o devorador. Ué, a palavra já está dizendo. Então eu não preciso dar lá, falando assim, Deus, ó, aqui, ó. Eu tô dando aqui, entendeu? Eu precisava muito. Nossa, Deus, mas eu tô dando aqui, Senhor, pro Senhor me abençoar e abrir uma porta de emprego. Não. Você vai simplesmente dar com alegria. Por quê? Porque você já sabe que Deus vai te abençoar. Sabe qual que é o nome disso? Fé. Fidelidade e fé caminham juntos. Tá bom? Deus abençoe seu sábado, Deus abençoe seu final de semana, que Deus possa falar com você nessa manhã e te trazer a consciência daquilo que Ele precisa trazer para sua vida, amém? Um grande abraço e até o próximo vídeo.